Olá, gente. Nesse vídeo eu vou estar explicando sobre os Cs encadeados, Cs aninhados ou nichos de Cs. São vários termos que são usados para isso. É quando você tem que ter um C, um bloco de C dentro do outro e um bloco dentro do outro. Tá? Para exemplificar isso, eu estou mostrando aqui um algoritmo no Visual G, onde esse algoritmo ele analisa dois números, diz se eles são iguais, ou se o primeiro é maior que o segundo, ou se o segundo é maior que o primeiro. Tá? Então, olha só, ele pede para digitar dois números, depois ele verifica. Se o N1 for igual ao N2, então ele vai escrever que os dois números são iguais. Se não, no Visual G, esse parênteses aqui é opcional. Tá? Se o N1 for maior que o N2, ele vai dizer que o valor maior é o N1. Se não for isso nem isso, vai ser o maior valor é N2. Tá? Então, ou seja, eu tenho três possibilidades. Um número ser igual ao outro, um número ser maior que o outro e o outro número ser maior que o primeiro. Tá? São três possibilidades. Então, logicamente falando, sempre que você tem três possibilidades, você vai precisar de dois Cs, pelo menos. Tá? Se você quiser criar um terceiro, você cria, mas é geralmente desnecessário. Tá? Então, o primeiro C verifica se o N1 é igual ao N2. Se for verdadeiro, ele vai dizer que os números são iguais. Se for falso, ele vai cair nesse primeiro senão e vai entrar um novo bloco. Então, isso aqui já está descartado, isso não é verdade. Daí ele vai verificar se o N1 é maior que o N2. Se isso aqui for verdade, ele vai executar isso que vem logo em seguida, né? O maior valor é N1. Se não, então se não foi isso nem isso, ele vai dizer que o maior valor é o N2. Então, quando você tem ninhos ou nichos de C, quando ele encontrar o verdadeiro ali, ele encerra, ele não passa por todas as possibilidades, tá? Então, essa construção aqui, ela é um pouquinho diferente se eu fizesse os Cs separados. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, colocar um fim C aqui, depois eu fazer o teste. Se o N1, daí usar esse outro C aqui, ó, só que sem estar ligado com o anterior, e essa forma é muito comum de quem está aprendendo preferir essa. Daí aqui eu teria um fim C também. E aqui eu teria que fazer um C N2 maior que o N1. Então eu teria essa forma aqui, é a forma, deixa eu só ajeitar aqui, ó, que vai funcionar da mesma forma, só que ela não é otimizada. Por que ela não é otimizada? Porque, por exemplo, se os dois números forem iguais, não tem como eles serem iguais, um maior que o outro e o outro maior que o outro. Não tem como. Ou é isso é verdadeiro, ou isso verdadeiro, ou isso verdadeiro. E quando eu faço a construção dessa forma, eu não estou otimizando o processamento do meu computador. Por quê? Porque obrigatoriamente ele vai ter que testar isso, testar isso. Já usando aquela construção anterior, quando ele encontrar a resposta, ele vai encerrar, ele vai sair de todos os Cs. Então, ele vai pode poupar alguns processamentos. É claro que quando o N2 for maior que o N1, naquela outra construção, ele vai testar os dois Cs. Ele vai ter que testar. Mas quando forem iguais, ou quando esse for maior que o outro, entendeu? Ele vai poupar processamento. Então, por isso que se diz que é otimizado. Mas essa construção é muito comum pelos iniciantes. Mas o que eu quero explicar para vocês agora, então eu vou fazer o paralelo desse programa que eu estou mostrando no Visual G, que é uma coisa que vocês já conhecem, e agora para a gente ver como faz esse aninhamento, que é bem fácil lá no C, mas ele tem algumas outras características que eu preciso mostrar. Tá bem? Então vamos fazer assim, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui, ó, é o mesmo programa, exatamente o mesmo programa, olha só, eu declaro as variáveis, eu leio as duas variáveis inteiras, armazeno em N1 e N2, e aí, aqui o que muda? Ó? If muda o igual, porque lá no algoritmo a gente usa só um igual. Aqui na comparação sempre são dois iguais. Tá? Então vai ter, se acontecer isso, ele vai fazer o que está aqui. Se não, ele vai fazer o que está aqui. Se não, ele vai fazer o que está aqui. Tá? Essa é a estrutura mais simples. Tá? No vídeo anterior, eu mostrei para vocês
a questão dos blocos. Então, a questão dos blocos, que é o uso das chaves, serve igualzinho para cá. Por exemplo, se eu quisesse, se eles fossem iguais, além de escrever que os números são iguais, eu quisesse também escrever, fazer assim uns asteriscos ali, tá? Assim eu já estaria fazendo errado. Por quê? Porque eu não delimitei um bloco aqui. É necessário abrir um bloco e fechar esse bloco, tá? A questão da indentação, onde você vai colocar o abre bloco, fecha bloco, isso varia muito, tá? Tem muito programador que faz isso, ó. Também, ó, ele abre o bloco aqui, o bloco se torna um pouco mais extenso porque tu ganha algumas linhas, ó. Faz dessa forma, quando tiver bloco, eu uso muito essa forma aqui, tá? Eu abro ali do lado mesmo e aí eu fecho aqui, ó, tá? Mas se for olhar visualmente mesmo falando, assim fica mais legível, tá? Mas isso é uma questão do programador se adequar a essa característica, tá, gente? Então, sempre que você precisar em um bloco, por exemplo, se nesse else você tiver mais comandos, por exemplo, mais comandos aqui, você vai abrir um bloco também aqui ou aqui embaixo e vai fechar esse bloco aqui, tá? E aqui, se você tiver um bloco também, você vai abrir o bloco, pode ser embaixo também, aqui, vai fechar esse bloco aqui, e o else também. Então, vejam, precisa um bloco, se você for dar mais de um comando, para cada parte. Ó, ficou mais extenso, ó, mas fica bem claro. Ó. Se isso acontecer, ele faz o que está aqui. Se não, ele vai testar isso aqui. Se isso acontecer, ele faz o que está aqui. Se não, ele faz o que está aqui. Tá? Vamos executar esse programa agora para ver se funcionou. Digite o primeiro número, 9. O segundo, 9. Ó, os números são iguais e colocou lá os asteriscos. Eu não pedi para pular a linha, tá? Pressione qualquer tecla para continuar. Ó. Isso aqui se eu não falei para vocês ainda, ó, esse System Pause é porque muitas vezes você não vai executar por aqui esse programa. Você vai pegar e vai lá na pasta onde ele está gravado. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver onde que eles estão, esses programas aqui. Tá lá na área de trabalho, na pasta teste. Tá. Eu vou lá na pasta teste, aqui na área de trabalho. Ó, eu vou ver que tem os arquivos, o executável, que tem esse ícone aqui, e o arquivo C, que aparece um Czinho. Se eu quiser ver a extensão, eu posso ativar ela aqui no Windows também. Tá? Eu posso ativar ela aqui em opções. Eu fui lá em exibir, opções, aqui abriu, modo exibição, e pedir para não ocultar o tipo de extensões de arquivos conhecidos. Eu desmarco isso aqui, ó. E ele começa a mostrar as extensões. Agora ele está mostrando os exe e os .o, tá? Esse meu arquivo aqui são os Cs encadeados, ó. Então estou mostrando para vocês o que é aquele System Pause, ó. Executei, ó, 5, 6, ó. Ele diz que o maior valor é 6, pressione qualquer tecla para continuar. O System Pause, isso funciona para o Windows, ele mostra essa mensagem aqui. Caso contrário, deixa eu mostrar para vocês que isso é importante, vocês saberem. E vou tirar ele, tá? E vou compilar o projeto de novo, tá? Eu vou compilar aqui. Ele vai gerar um novo exe lá na pasta, tá? Esse aqui eu vou fazer só para... se eu colocar o 5 e o 10, ó, ele não tem problema. Ele coloca aqui press any key to continue, para continuar, né? Pressione alguma tecla. Mas, se você for agora lá no executável, os Cs encadeados, ó, e 5 e 3, ó, o que acontece? Ele parece que já fecha. Por quê? Porque ele processa rapidamente isso e fecha, e encerra. Tá? Então, aquele System Pause, ele justamente faz com que ele dê essa pausa e pressione alguma tecla para continuar. Tá? Essa função System, ela executa um comando lá do sistema operacional. E Pause no Windows faz, no nível de prompt de comando, ele faz uma pausa. Tá? Esse foi só um parênteses que eu abri para vocês entenderem esse
esse System Pause. Esse barra N antes foi para ele pular uma linha para não ficar aquele... Pressione uma tecla para continuar colado ali na última informação que ele vai mostrar no programa. Tá legal, gente? Então, só para finalizar esse vídeo, então, a gente fez o paralelo entre o Visual G e o C, e a gente tem aqui como encadear. Então, aqui dentro desse else, eu poderia ter um outro if, que poderia ter um outro if, que poderia ter um outro if. Então, você pode encadear, e sempre que você for numa dessas opções aqui, dar mais de um comando, lembrem que vocês têm que abrir um bloco e fechar um bloco para não bugar o programa de vocês. Tá bom, gente? Uma outra coisinha que eu vejo que o pessoal confunde é justamente a indentação. Ó. Vejam que a indentação, ela ficou o quê? Ó? O if, se acontecer isso, faz isso. Se não, daí ele vem no se não. Daí esse if aqui, eu vejo que ele está um pouco mais para cá. Ó. Ó, esse if ele está aqui, ó, ele não está nesse nível aqui. Por quê? Para dizer que essa estrutura aqui, ó, ela está dentro desse else. Tá? Então essa indentação ela serve justamente para mostrar isso. Tá? Um abraço, gente. A gente se vê no próximo vídeo.